Crenças pessoais que elas se originam no imaginário depravado do homem e não no coração de Deus. Essas são as fábulas que Paulo está nos alertando, para que não as abracemos. O Evangelho de Deus é um evangelho de verdades absolutas e intransponíveis. O que Deus falou no Gênesis, no Êxodo, no Levítico, Números, Deuteronômio, o que Ele falou nos profetas, o que Ele falou nos históricos, o que Ele falou nos evangelhos, nas epístolas, em Apocalipse, não se muda uma vírgula. Números 23:19 vai dizer que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, meus irmãos. Você acha que Deus se arrependeu da sua palavra? Você acha que Deus se arrependeu dos ensinamentos que Ele deixou ao seu povo? Mas Marcos, certas coisas eram para Israel, era um contexto diferente. Talvez. Mas eu gosto sempre de lembrar da epístola de Paulo aos Gálatas, onde Paulo se refere a nós, a igreja de Cristo, como o quê? O Israel de Deus. Por que ele se refere assim a gente, se o que fez sentido antes não faz mais sentido agora? Porque existem verdades das quais Deus não abre e nunca abrirá mão. E nós precisamos seguir essas verdades. Essa geração é a geração mais livre de todos os tempos. A geração mais feliz, cheia de pensamentos que não envolvem ter filhos. É uma geração sem regras, sem tabus, sem esse Deus retrógrado, sem a sua lei ultrapassada. É a geração que não tem compromisso nenhum com a família, que ama o divórcio, que tem tudo na mão, toda a tecnologia, que tem sexo e drogas nas esquinas e nos celulares. Essa é a linda geração na qual vivemos. A geração mais feliz de todas, a geração livre, empoderada. Mas nunca antes na história se viu uma geração tão ansiosa, depressiva e suicida. Por quê, meus irmãos? Os problemas da mente, os problemas psicossomáticos, os problemas da alma, eles são reais, meus irmãos. E eles devem ser tratados na palavra e no consultório. Mas esses problemas têm origem nos mitos que nós contamos a nós mesmos. Quando nós olhamos o Instagram de alguém e vemos que ele está super bem de vida e nós não estamos, nós nos tornamos ansiosos. Quando nós nos preocupamos em ouvir o que as pessoas dizem de nós nas escolas e não aquilo que Deus diz que somos, nós nos tornamos depressivos. Quando esquecemos que mesmo quando as pessoas não nos abraçam, o Espírito Santo de Deus nos abraça, nós nos tornamos suicidas, meus irmãos. Como isso é possível? Existe alguma outra explicação, senão o fato de vivermos num tempo onde o que faz sentido são os mitos e as mentiras? Deus cuida de você, meu irmão. Ele tem um carinho tão especial pela tua vida. Você é a coroa da criação dele. Mas Ele quer cuidar de você através da palavra. Ele quer gerar em você frutos dignos de alguém que o serve. E é impossível, meus irmãos, impossível gerar esses frutos se o Espírito Santo de Deus não ministrar aos nossos corações verdades provenientes da sua palavra. Marcos, Deus nunca falou comigo, Deus não fala comigo. Você não abre a sua Bíblia. Eu não ouço a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo não tem voz, ele é Espírito.
O Espírito Santo é a consciência dos santos. Ele é a consciência, ele é o penhor, ele é o selo que confirma que somos filhos de Deus. Esse é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo trabalha aqui e aqui, quando você se debruça aqui. Porque o que você mais vê é a ação do Espírito Santo, que não é o Espírito Santo. É só a tua consciência depravada te jogando para um lugar que você quer ir. Porque o Espírito Santo, ele é maravilhoso, ele é divino, ele é poderoso para fazer coisas sobrenaturais. Mas ainda assim, o jeito pelo qual ele se revela e ele nos ensina quem ele é e o que ele faz, está na palavra. E se nós abandonarmos essa palavra, meus irmãos, eventualmente abandonaremos o Espírito Santo de Deus. Existe um livro, existe uma regra, existe um manual. E se não o seguirmos, alguma coisa vai dar errado. Jesus, Deus, o Espírito Santo colocou em nós um espaço que só é preenchido pelo ouvir da palavra. E quando nós não ouvimos, alguma coisa não vai funcionar nessa incrível engenhoca que é o ser humano. Quando nós esquecemos isso, nós provavelmente teremos uma série de problemas. Cadê a felicidade da nossa geração? Aonde está? Porque se você me perguntar, eu confesso que eu não estou enxergando. O que eu mais tenho visto são pessoas tristes em servir a Deus, porque elas não entenderam que o servir a Deus fica explícito em como se fazer através da palavra. Esse Deus maluco que as pessoas dizem que servimos, esse Deus raivoso, cheio de ira e de vingança, o que é um fato, Deus possui essas características. Ele é o único Deus que faz sentido. Ou é esse Deus totalmente vingativo, totalmente agressivo, ou é esse Deus totalmente mamão com açúcar. Ou é esse Jesus que se sacrificou para você viver uma vida de promiscuidade. Esse Jesus que se esvazia da sua glória, que é o que ele tinha de mais precioso, a sua divindade, para se fazer homem e morrer por você. Ele realmente, meus irmãos, morreu por você, para que você possa estar no baile toda noite. Com certeza. Com certeza. Ele morreu por você para que você possa adulterar. Com certeza. Para que você tenha um caminho de volta. Com certeza. Com certeza. Existe uma grande diferença entre pecarmos e sermos iníquos. Existe uma grande diferença entre reconhecermos Jesus como nosso único, suficiente Salvador, tomarmos parte na benesse que é o seu sacrifício, sermos participantes da cruz de Cristo e esquecermos da nossa natureza santa e tripudiarmos, blasfemarmos em cima da cruz de Cristo. O sacrifício dele então não é tão valioso assim. Qualquer um poderia ter feito. Porque nós não tratamos as coisas de Deus através da palavra. João 8,32, aquele versículo lindão da Bíblia, né, do Evangelho. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa geração mergulhada em hipocrisia, mergulhada em depravação, só vai ser verdadeiramente liberta quando ela tiver um encontro com Jesus Cristo. E é impossível ter um encontro com Jesus Cristo se continuarmos a diminuir a importância das suas palavras. Ministério de Louvor, já pode tomar o seu lugar. Já estou acabando. Essa não é uma mensagem fácil de se ouvir, meus irmãos. Eu queria muito que Deus tivesse colocado no meu coração uma mensagem um pouco mais leve. Eu queria de verdade. Mas existem momentos que Deus precisa tratar conosco dessa forma.
Porque parece que pelos outros jeitos nós não queremos aprender.